apresentamos as orientações e diretrizes da NBR 6023 para a elaboração da referência de artigos que estão vinculados, são publicados, fazem parte de uma publicação periódica, uma revista científica, por exemplo, um jornal, ou outro qualquer elemento que tenha essa característica de ser publicado em períodos pré-determinados, como a publicação periódica. Então, a norma lá no item 7.7.5 define que inclui partes de publicação periódica, de artigo, de comunicação, editorial, entrevista, recensão, reportagem, resenha e outros. E para a composição da referência de um artigo publicado em uma revista, por exemplo, os elementos são autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo se houver, título do periódico, subtítulo se houver, local de publicação, numeração do ano e volume. Esse é um elemento muito importante que faz e que também caracteriza uma publicação periódica, porque vai trazer ali os elementos, os dados que vão possibilitar a recuperação e a identificação do fascículo da publicação periódica. A edição, caso haja, o tomo, página inicial e final e a data ou período de publicação. E quando se fizer necessário, acrescentam-se também outros elementos complementares para melhor identificar o documento. Então vamos ao exemplo. Aqui a gente tem então um artigo publicado de forma impressa ainda, não em formato eletrônico, mas em formato impresso. Então nós temos aqui esse artigo que foi publicado, está vinculado, né, a uma revista científica, e aí vamos lembrar que as revistas científicas são publicadas em períodos pré-determinados, mensal, semestral, bimestral, trimestral, anual, por vezes, e a revista, embora ela tenha um título, periódico tenha um título, ela é composta de vários artigos com autores independentes. Então, a revista não tem um autor, ela tem vários autores que publicam vários artigos ali dentro. Esse é um exemplo, esse exemplo que a gente está demonstrando aqui. Então, esse trabalho foi publicado numa revista chamada Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG. E esse artigo ele foi escrito por um autor, e esse artigo tem um título, mas ele está preso, ele está vinculado a um fascículo dessa revista que há pouco nós determinamos. Então, vamos lá, conforme consta aqui na norma, quais são os elementos. Então, autor, título do artigo, então vamos identificar. Aqui consta o autor, Suzana Pinheiro Machado Miller, aplicando-se a regra de transcrição de autoria, da indicação de responsabilidade, sempre na ordem inversa, começando pelo sobrenome, transcrito com elementos com os caracteres em letra maiúscula, e as iniciais, os prenomes podem ser abreviados ou podem ser escritos por extenso. Depois, o próximo elemento é o título. O crescimento da ciência, o comportamento científico e a comunicação científica, algumas reflexões. Vamos lembrar que esse trabalho aqui está vinculado a uma parte maior, que é a revista. Embora nós vimos no vídeo anterior que para partes de livro, parte de trabalho que é publicado em evento, há necessidade de inserção da partícula in, da expressão ali in, para dizer que aquela parte está vinculada ao todo. No caso de um artigo de publicação periódica, publicado, inserido em uma publicação periódica, numa revista, num jornal, não há necessidade de inserir essa expressão latina in. Então, basta, após o título, conforme a gente visualiza aqui, inserir o título do artigo, inserir a revista, o título da revista. Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG. Um detalhe muito importante. O título da revista pode ser abreviado, desde que no documento conste ele abreviado. Então, eu posso transcrever o título abreviado? Sim, desde que conste no documento. Mas também pode inserir aqui, descrever o título por extenso, sem nenhum problema. Legal? Depois disso, a gente menciona a cidade e atenção, que o local de publicação, a cidade, é um elemento obrigatório, é um elemento essencial, ele não é um elemento complementar. Muitas vezes a gente não consegue localizar esse dado, né? Mas não quer dizer que a gente não deve colocar. É um elemento essencial, até para apontar, caracterizar melhor, identificar aquela revista. Na maioria das vezes,
nos rodapés das publicações periódicas, menciona aqui a cidade de publicação, como a gente observa aqui nesse exemplo, Belo Horizonte. Então, isso a gente transcreve o local. Muitas vezes, cruzamos com referências de artigos de publicação periódica, de revista científica, que não menciona a cidade. É um elemento obrigatório, vamos lembrar. Uma vez, então, mencionando a cidade, o local de publicação, passa-se a identificação do fascículo. Então, é o volume 24, lembrando que o volume, na maioria das vezes, está associado ao ano, e o número do fascículo que circulou naquele ano, no volume 24. A paginação, página 63 e 84, depois o período que circulou da revista, né, em janeiro e junho. Então, o número 1 corresponde a janeiro e junho, a edição semestral, publicada em 1995. Esse é um modelo demonstrado para artigo impresso, na condição impressa. Mas, hoje em dia, a gente faz uso muito de artigos, de periódicos, que estão na condição eletrônica, na condição digital. Muitos são até nato digital, nascem exclusivamente, só existem no formato eletrônico e digital. E como nós fazemos? Basicamente, é a mesma lógica. Então, eu só estou apontando aqui de onde foram retirados os dados para a composição da referência. Agora, a gente passa para uma publicação periódica eletrônica. A ordem dos elementos é a mesma. O que vai ser acrescido são só alguns elementos finais para indicar que trata-se de um documento nessa condição, no formato eletrônico. Então, primeira coisa a identificar são os autores. Aqui nós temos 3 autores. A regra, vamos lembrar, até 3 autores são descritos. A partir de 3 autores, mais de 3 autores, aí o que precisa ser feito? 2 opções. Ou coloca o primeiro autor e o et-al, ou menciona-se todos os autores. Aqui, obrigatoriamente, como são 3, precisamos escrever os 3. Então, sobrenome, seguido dos prenomes, separado aqui entre ponto e vírgula, cada um dos autores, Thanos, Silva e Silva. Depois, o título do artigo, a presença de Michel Foucault na produção científica nacional da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Aqui a gente identificou a parte. Agora a gente vai identificar o todo, identificar onde que esse artigo está vinculado. Vamos lembrar, para artigos de publicação periódica, independente se é eletrônico ou impresso, não há necessidade da expressão in. Embora aqui conste o in, aqui é o título da revista mesmo, né? Mas não consta o in, não deve constar aquela expressão in. Então, passamos então à identificação do todo da revista. INCIDE, Revista de Ciência da Informação e Documentação, vamos lembrar uma vez mais, em negrito. Tá bom, pessoal? Em negrito. O destaque aqui é para o título do todo e não da parte. Local de publicação, Ribeirão Preto. Mais uma vez a gente tem isso no rodapé do artigo para identificar. São Paulo. Volume 11, número 1, paginação de 57 a 72. Então vamos avançando. Ó. Título periódico, local, número e volume. Vamos lembrar que o volume é associado ao ano e o número associado aquele fascículo, né, a periodicidade daquele fascículo. As páginas 57 a 72 e o período, né, que contemplou a circulação desse fascículo, entre os meses de março e agosto de 2020. Até então, nenhuma novidade do que vimos no slide anterior para a composição da referência de um artigo impresso. Agora que são inseridos dados complementares, né, essenciais, mas são complementares à referência, para melhor identificá-la, né, e tornar possível o acesso. Então, que dados são esses? Primeiro, o DOI. Ele é um elemento complementar, sim, para a identificação da referência. E desde que o documento possua, deve sim ser mencionado. Então, aqui a gente tem o DOI. Nem todos os documentos que, mesmo estando na condição eletrônica e digital, nem todos os documentos possuem DOI. DOI é esse código numérico que torna possível a recuperação. É como se fosse a URL, né? O www. A sequência do endereço, esse que a gente digita no navegador. A facilidade do DOI é que isso aqui é um identificador persistente. Por toda a vida, esse documento vai ser identificado com esse número aqui, de forma unívoca. Esse número se refere exclusivamente a esse documento aqui. Atenção que essa é uma característica muito própria da norma NBR 6023 da BNT. Ela diz que se o documento possui DOI e também por possuir a URL,
ambos os dados devem ser inseridos, tanto o DOI, e aí seguido da expressão aqui DOI, dois pontos, e a numeração que consta no documento, e depois, por ser um documento em condição no ambiente eletrônico, como todo aquele documento, todos os outros documentos, independente da sua tipologia, desde que esteja na web, deve-se mencionar a disponibilidade, onde que ele é recuperável, com o endereço da URL, https://revista. Esse endereço aqui, caso eu queira colocar no meu navegador, ele vai carregar exatamente o artigo. Por fim, também é necessário, para documentos que estão nessa condição do eletrônico do digital, mencionar a data em que foi realizado o acesso. Com essa expressão aqui, ó, acesso em dia, com 2 caracteres, meses com 3 caracteres abreviado, ali, então os meses sempre são abreviados, à exceção do mês de maio, uma vez que ele só possui 4 caracteres, todos os outros são abreviados. E depois o ano com 4 dígitos, com os 4 números, né, que identificam o ano, não somente os 2 últimos. Legal? Então é isso, só recapitulando, o arranjo é o mesmo, tanto do impresso para o eletrônico, no caso de um artigo publicado numa revista científica, só o que é acrescido são esses 3 últimos dados. Primeiro, o DOI, caso o documento possua, inserir. Depois, a disponibilidade, para todos os documentos que estão na condição digital ou eletrônico, deve ser inserida essa expressão disponível em, como também a data de acesso, que marca o dia que você verificou e teve acesso a esse documento. Legal? Então é isso. Por hora esse vídeo se encerra aqui, quanto à demonstração da construção da referência para artigo de publicação periódica, impresso e eletrônico ou digital. Espero você no próximo vídeo. Até breve.